Olá! Olhando para o princípio de Stevin, nós podemos perceber que a pressão exercida por uma coluna de um fluido, na medida que a gente aumenta a profundidade desta coluna imaginária, esta pressão aumenta linearmente. Nós temos no material de vocês a questão 5 que pergunta: qual deve ser a profundidade de um mergulho a fim de que a pressão aumente 1 atm? Então, na verdade, eu tenho a pressão em X, eu tenho um ponto X, e eu quero saber quanto deve ser essa profundidade H. Aqui é a superfície, então, do lago ou do mar, a atmosfera, que é a água. Qual deve ser essa profundidade para que a pressão, devido só esta coluna de fluido, eu posso imaginar aqui, se eu necessitar imaginar isso, né, aquela coluna de fluido, que vai exercer uma pressão na sua base, que é o ρ do fluido vezes, então no caso, o ρ da água vezes G vezes essa altura. Esta é a tal da pressão hidrostática, porque é só a pressão devido a esta coluna de água. Então, esta pressão Px, eu quero que ela seja 1 atm, porque esta é a pergunta: qual deve ser a profundidade do mergulho para que a pressão aumente 1 atm? Então, eu quero que Px seja 1 atm. 1 atm nós sabemos que é 1,01, se tivermos 3 significativos, vezes 10 na 5 Pascal. E esta pressão é ρ da água, 10 na 3 quilogramas por metro cúbico, vezes G, vou dizer que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes H. Então, isolando H, a gente descobre aqui que essa altura aqui é 10 metros. Então, a cada 10 metros que a gente aumenta no mergulho, a pressão aumenta 1 atm. Então, se a gente disser que a pressão atmosférica é 1 atm, então a pressão absoluta ou a pressão resultante, pressão absoluta no ponto X, vai ser 2 atm, porque vai ser a pressão atmosférica mais a pressão desta coluna de água. Nesta mesma questão 5, nós temos outra pergunta, que é a seguinte: ela se refere a uma bomba aspirante. Então, as bombas aspirantes, elas são dispositivos que permitem, através do movimento de um êmbolo, reduzir a pressão dentro de um cilindro e fazer com que a água suba de um poço até o cilindro da bomba. Eu não vou explicar aqui o mecanismo da bomba, mas vou explicar as questões que são relativas à nossa disciplina especificamente, que tem uma perguntinha, né? Por que, ao bombear água de um poço aspirante, a altura máxima que a água pode subir dentro deste tubo é 10 metros e não mais do que isso? Pelo próprio princípio de Stevin. Quando nós reduzimos a pressão, vamos fazer no caso extremo, que aqui é vácuo, o que acontece? Então, aqui tem uma válvula que abre e fecha, nesse caso a válvula a gente abriu, a água subiu, claro, depois se fecha para manter a água aqui, né? Bueno, então, neste caso aqui, o que acontece? Nós temos uma coluna de água que tem uma altura H. Então, de X até a superfície livre aqui, que tem vácuo, a altura é H. Mas duas regiões de um mesmo fluido que estão na mesma altura, X e Y, estão sob a mesma pressão. Então, Px igual a Py, princípio de Stevin. Mas aqui se deve a pressão X, a pressão desta coluna de água, ρ da água, GH. E aqui se deve a pressão em Y, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica no fundo de um poço de 10 metros, mesmo 20 e 30, e
solo onde a gente está é 1 atm, varia muito pouquinho. Então, 1 atm. 1 atm, 101 kPa. Descobrimos, como mostramos já no item A, que esta altura é 10 metros. Por isso, então, que nós só conseguimos bombear água com este tipo de dispositivo por 10 metros, né? O poço não pode, a água não pode estar mais que a 10 metros de profundidade. Tchau!